estou contente de poder estar mais uma vez com o povo de Deus aqui em Santa Catarina. E agradeço as orações de todos, porque é uma reunião que está planejada há tempo, né? Então os crentes estavam orando para que Deus nos abra os nossos entendimentos para enquanto a gente vai meditar um pouco na palavra dele. Vamos ler o livro de Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Só peço para todos nós olharmos o versículo 15, eu não vou ler, mas do versículo 15 até o versículo 30, nós temos o trabalho de Eude. Tá? Depois vamos comentar alguma coisa sobre isso. São 15 versículos que tratam desse ponto. Mas nós vamos ler o 31. Versículo 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Vamos ver também Deuteronômio, capítulo 1. Versículo 2. Deuteronômio 1 e versículo 2. Aqui começa dizendo 11 jornadas, quer dizer 11 dias. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor me mandara acerca deles. Vamos ler ainda no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12, versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Essas passagens que nós vamos ler, são estas as passagens que nós vamos ler, e talvez vamos nos referir a mais alguma, mas vamos olhando devagarzinho. O primeiro pensamento que nos surge dos dias difíceis que o povo de Deus
viveu no tempo dos juízes. Se nós fôssemos ler capítulo 5 e versículo 6 deste livro de Juízes, que fala a respeito do tempo de Sangar, nós vamos notar que o povo de Deus não tinha mais liberdade de caminhar. As estradas estavam interditadas pelos inimigos e a situação era calamitosa para o povo de Deus. Eles tinham de andar por atalhos e não pelas estradas principais abertas naquele tempo. Sem dúvida que todas estas coisas Deus tem deixado escrito para proveito nosso nos nossos dias, embora que nós temos que compreender isto aí num sentido espiritual e não material. Segundo o pensamento que nós podemos ter a respeito do trabalho que Deus tem para cada crente. Como o trabalho que Deus tem para cada crente pode ser bem diferente. A vontade de Deus para você pode ser bem diferente da vontade de Deus para o seu irmão que está sentado do seu lado. Mesma coisa dizemos para as irmãs. O trabalho que Deus tem para a senhora pode ser bem diferente do trabalho que Deus tem para a sua irmã sentada ao seu lado. Nós temos a tendência de tentar copiar uns dos outros, copiar coisas boas até, né? Mas não devemos fazer assim, porque a vontade de Deus é diferente. Veja, meus irmãos, aqui, nós temos um versículo sobre o trabalho de Eude. Aliás, sobre o trabalho de Sangar. E temos 15 versículos sobre o trabalho de Eude. E mais um versículo no capítulo 4 ainda. Por que tanto destaque para um? A gente ia dizer, tanto destaque para um e nenhum destaque para o outro. Nós nem precisamos saber o porquê disso aí. Está aqui na palavra de Deus e mostra para nós nos nossos dias que Deus pode ter um trabalho de destaque para qualquer um de nós. E Deus pode ter um trabalho sem destaque nenhum para qualquer outro, ou para nós mesmos também. Nós devemos estar sujeitos à vontade do Senhor. E assim, Deus nos ajudando, nós vamos poder compreender que não era por estar apenas num versículo que seria tão insignificante o trabalho de Sangar. A quantidade de tempo gasto em explicar aquilo que um e outro fez para Deus pode ter importância para nós aqui na terra, mas para o Senhor deles é completamente diferente a maneira de Deus avaliar. Este domingo lá em São Jerônimo, nós estávamos pensando a gente ia dizer, que barbaridade que João Batista foi morto com 30 anos de idade. Que tempo lindo da vida da gente, 30 anos. É uma idade especial, uma idade de juventude,
mas já uma juventude madura, numa idade desta. E aquele servo de Deus, tão útil, João Batista, perdeu a sua vida de uma maneira tão drástica, numa idade tão precoce. Nós íamos dizer pena? Não, não era pena. Ele cumpriu a vontade de Deus para ele. O que Deus esperava dele, ele tinha feito. Agora, podia partir para desfrutar das glórias e da presença de Deus lá no céu. Outra coisa que nós notamos nesta passagem, comparando esses dois servos de Deus aqui, o lugar diferente onde eles trabalharam. Este, que a passagem se ocupa mais com ele lutava do lado oriental da terra de Israel. O Sangar lutava do lado exatamente contrário, mas pelo lado do mar Mediterrâneo. Eles viveram no mesmo tempo. Podemos ver isso da passagem que nós lemos, que nesse tempo a terra sossegou 80 anos. E a gente lendo esse livro vamos ver que normalmente os tempos de descanso, que não havia escravidão de Israel, eram de 40 anos. Várias vezes nós vamos ler 40 anos. E desta vez a terra sossegou 80 anos. Embora eles estavam trabalhando para Deus em partes diferentes daquele país e com motivos diferentes, eles estavam num sentido unidos, e aquele trabalho que fizeram para Deus, Deus somou em bênçãos para o seu povo, dando desta vez não 40 anos sem escravidão, porém 80 anos sem escravidão nenhuma. Vamos notar também quem era o inimigo de Israel, no caso de Sangar. O inimigo eram os filisteus. Quem era Sangar e a que povo ele pertencia? Ele pertencia ao povo de Deus, o povo de Israel. Sabe que os filisteus estavam na mesma terra. O povo de Israel entraram na terra de Canaã após 40 anos no deserto. Eles passaram pela morte dos primogênitos no Egito. Eles passaram pela celebração da Páscoa. Os irmãos vão ir se lembrando dos vários acontecimentos daqueles anos no deserto. Eles passaram pela falta d'água, pela rocha ferida, pela serpente de metal. Tantas experiências que falam para nós de Cristo, da sua morte, do seu sacrifício e do proveito que eles tiveram, e que nós também, cada pessoa salva aqui, pode ter e deve ter. Os filisteus também vieram do Egito. Deixo para você ler depois em casa,
Gênesis capítulo 10 e versículo 14. Prova isso. Os filisteus não eram nativos da terra de Israel. Eles vieram do Egito. Mas não tiveram a experiência que Israel teve. A experiência da agonia da morte, do perigo, dos primogênitos, da redenção pelo sangue, da passagem gloriosa pelo Mar Vermelho. Não souberam nada disso. E Deuteronômio capítulo 1 nos diz que eles em 11 dias fizeram o caminho aquele que o Israel levou 40 anos. 11 dias, 11 jornadas, era 11 dias de viagem. E eles logo entraram naquela terra. Mas eles estavam na terra, mas eles eram pessoas que não ficavam parados num lugar só na terra. Estavam migrando de um lugar para outro, dentro daquela extensão que não era muito grande, que eles ocupavam à beira do mar Mediterrâneo e outras partes da Palestina. Este inimigo de Israel nos lembra para nós hoje o inimigo religioso que o crente tem. Um povo que também pode dizer: nós não estamos mais no Egito. Está cheio de pessoas assim. Nós abandonamos os vícios. Nós abandonamos a idolatria. Mas vocês, podemos perguntar para eles, mas vocês suportaram aquele episódio da morte dos primogênitos? Não. Mas vocês celebraram a Páscoa? Não. Mas vocês passaram pelo Mar Vermelho? Não. Mas vocês beberam água da rocha? Não. Está vendo que nós temos no nosso dia uma grande quantidade de pessoas evangélicas que saíram do Egito para Canaã em 11 dias e não em 40 anos como nós saímos. Se lembra do dia da sua salvação? Da sua agonia? Do seu desespero? Do quão difícil era ser salvo? Nesse sentido de um sentimento no coração da gente? Eu creio que nós precisamos estar convencidos que essas pessoas religiosas não são salvas. E se nós não tivermos esse conhecimento, esse convencimento no nosso coração, nós corremos um risco muito sério de tentar amenizar aquilo que Deus não ameniza. O espírito de Filisteu é esse espírito de tentar, aliás, ajeitar a mensagem de Deus para não ofender. E assim, amanhã ou depois nós acharmos que todo mundo é salvo. Ah, mas tem gente salva naquela religião lá. Tem gente salva naquela outra. O filisteu tinha deixado o Egito, mas em 11 dias. Impossível haver completa separação. Não tiveram nenhuma das provas, não participaram daquelas realidades que tipificam o que o nosso Salvador passou.
para nos salvar. Tantas pessoas hoje que, aliás, como diz na carta a Timóteo, que tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. E a comichão no ouvido quer dizer, eu quero ouvir certas coisas agradáveis para mim. Então, o diabo tem lançado neste mundo várias religiões que falam o que o povo quer ouvir. Religiões que estão tendo sucesso, que estão avançando, enquanto muitas vezes nós, o povo de Deus, temos tristeza perante Deus de ver tanto esforço que os crentes fazem para ver outros salvos e tão pouco resultado. Mas não nos desanimemos. Só vamos, irmãos, fazer a diferença. Que o nosso inimigo é o filisteu. Um povo que se declara livre do Egito. Porém, sem a experiência da salvação. Com uma Bíblia na mão. Com umas roupas decentes. Com modos bonitos. Porém, no caminho do inferno. Esta é a realidade. Esse era o tipo de inimigo a quem Sangar enfrentava aqui. Ele feriu a 600 homens dos filisteus. Ele feriu a 600 homens. Pois o número 6 na Bíblia é um número interessante. Menos interessante do que o 7. Porque o número 7 é o número da perfeição. Fala, por exemplo, nos 7 Espíritos de Deus. Fala, por exemplo, nos 7 castiçais de ouro. Esse é o número perfeito para Deus. Mas o número 6 é um antes do 7. Então, o número 6 é o melhor que o homem pode fazer. Mas nós já sabemos, qualquer criança sabe, que 6 não é 7. Pode estar perto do 7, mas não é 7. Então, o melhor que o mais bem intencionado ser humano possa fazer não serve para Deus. 600 homens, o melhor daquela nação, foram mortos por esse juiz de Israel. Nós podemos ver também, ligado com esse assunto do melhor que o homem pode fazer, mais adiante nós vamos achar daquele homem gigante, e ele tinha 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Para nós, uma ilustração deste assunto que estamos tratando. Aquele gigante era um campeão, um homem que muitos invejavam ser como ele. O melhor que o homem podia apresentar de exemplo, porém pertencia aos inimigos do povo de Deus. Não vamos nos enganar, meus irmãos. Não vamos nos enganar com isso. Você pode ouvir uma linda pregação
no rádio. Dizer, mas que coisa maravilhosa é esse homem. Aquilo é o melhor que o homem consegue fazer. Com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, mas sem nunca ter ido ao Calvário. É 6, isto aí. Não alcança o 7. E nós não devemos nos ocupar com coisas assim. Veja também que aquela imagem que Nabucodonosor levantou, no livro de Daniel, era uma imagem de 60 de altura por 6 de largura. Aquela imagem iniciava os tempos dos gentios, os tempos do domínio e do engrandecimento do homem sobre esta terra. E mais uma vez destaca para nós o melhor dos governos mundiais não alcança aquele ideal que Deus tem planejado. Um dia, Deus vai mandar o seu rei, que será completamente distinto dos sistemas políticos deste mundo, não só da nossa época, de todas as épocas, desde aqueles dias de Nabucodonosor. Mas antes que Deus mande o seu rei, ainda o diabo vai mandar o rei dele. E o rei dele, do diabo, o diabo vai mandar na frente de Cristo. Será formado do 666. Aquilo sim vai ser algo tão espetacular que as pessoas do mundo vão dizer: esse é o meu Deus. O melhor do melhor do melhor que o homem pudesse fazer será visto por um mundo incrédulo, graças a Deus, depois que o povo de Deus não estiver mais aqui. Nós não vamos ver aqui. Aquele homem, a obra-prima de Satanás. Como nunca teve um homem assim tão capacitado. Pois é, mas é 6, não é 7. Não adianta o mundo, como diz na Bíblia, o mundo se maravilhou sobre após a besta. Um mundo maravilhado, um mundo encantado. Puxa, mas esse é o nosso Deus. Barbaridade. Nós não vamos estar mais aqui. Olha, eu quero dizer pouquinha coisa para aqueles que não são salvos hoje. Será possível que você não se preocupe com isso? E um dia você que ouve o Evangelho será capaz de dizer para um super-homem que vai existir nesse mundo: esse é o meu Deus. E ajoelhar perante Ele. Pessoas que talvez hoje ainda não se ajoelharam perante o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o mundo produz muita coisa. A religião produz muita coisa. Só o que vale é a salvação. Só aquilo que nós podemos ter através do Senhor Jesus Cristo. Através da sua morte sobre a cruz. Através também
da vida dele hoje. Eu estava pensando um pouco sobre isso esses dias. Quão importante para nós é a vida do Senhor Jesus Cristo lá no trono de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso advogado. Ele trata da nossa fraqueza como nosso sumo sacerdote. Porque ele viveu. Ele andou aqui num corpo como nós. Soube o que é ter fome? Por acaso, meus queridos irmãos, você já teve um dia de necessidade, de falta? Se lembra, lá na presença de Deus está um que está olhando para nós naquela hora da nossa extrema necessidade. Ele compadece, porque ele andou neste mundo. Sabe a falta que faz para o corpo humano o alimento. Algo imprescindível para nós. De horas em horas nós precisamos. Até é possível que aconteça com nós. Algum dia nos faltar. Mas ele está lá e ele compadece de nós. Ele andou nesse mundo. Quantas vezes nós podemos ficar tristes ouvindo ou vendo o desprezo de um familiar da gente pelo Evangelho. Acho que poucos crentes podem dizer que todos os seus familiares são salvos. Se não é filhos, se não é um irmão, pode ser um pai, pode ser um tio, pode ser um primo, e ouvir aquele desprezo. Mas lembremos-nos, lá à destra de Deus está aquele que fica enternecido quando isso nos acontece. Por quê? Nós vemos que os irmãos dele não acreditavam nele. Já pensou? Aqueles irmãos do Senhor Jesus Cristo, todos mais novos do que ele, viram ele. Quando eles nasceram, ele já existia como um ser humano verdadeiro. Não acreditavam nele. Precisou ele morrer e ressuscitar, para que alguns deles, pelo menos, crescem nele como seu Salvador. Então nós não temos motivo para andar tristes e abalados por essas coisas. Ele está lá, ele sente, como nós nos sentimos, porque ele sentiu aqui, andando. O sumo sacerdote que cuida da nossa fraqueza, como nosso advogado, aí é quando acontece de o crente pecar. Ele apresenta a si mesmo perante Deus e apresenta o valor do seu sangue. Irmãos, quantas vezes por dia nós nos lembramos, será, que o diabo chega com ousadia na presença de Deus para acusar Deus cada vez que um crente peca? Ah, não, mas eu nunca adulterei, eu nunca roubei. Não é isso, meus irmãos. Uma mentira nossa. Uma mentira nossa leva aquele terrível inimigo para desafiar a Deus.
vezes isto acontece por dia. E o nosso advogado chega perante o Pai, apresenta-se e apresenta a obra que ele fez. O sangue que ele derramou como prova cabal que o inimigo tem que ficar quieto, derrotado. Mas o diabo não está proibido de entrar lá e acusar e dizer o meu nome e dizer para Deus, pois diz que ele está salvo, que está garantido. Mas olha só o que ele disse hoje, o que fez. Nós precisamos estar conscientes dessas coisas. Mas temos lá essa pessoa bendita. Sem cessar, precisamos dar graças a Deus pela morte dele, pela vida dele também. Nós não podíamos continuar aqui nesse mundo vivendo para Deus se o Senhor Jesus não estivesse lá. Então, até nesse mundo, é interessante o trabalho de um advogado. O advogado vai lá no perante o juiz, leva uma pasta de documentos, né? Tudo por escrito, mas sabe que conta muito a pessoa do advogado também. Não só o que ele leva ali por escrito. Sabe? Há alguns desses profissionais que inspiram um respeito, uma admiração pela pessoa que eles são. Por serem pessoas corretas. Assim, aquele que levanta-se para defender aquele que o diabo achava que não tinha defesa. Que respeito, que admiração o Pai tem por ele. Que corretíssimo, justo que ele é. Ele não apresenta lá ao Pai uma pasta cheia das alegações legais a respeito do nosso pecado. Mas ele apresenta a morte dele, o sangue derramado, o valor infinito que ele pagou para nos libertar. Irmãos, vamos cuidar para nós não provocar isto. Não é para nós pensar só naquelas coisas feias que pudessem acontecer com o crente. Mas as mínimas coisas, nós estamos nesse mundo corrompido. Às vezes nós nem percebemos. E damos lugar para o inimigo se apresentar acusando a Deus por nossa causa. E então ele matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Então muitos conhecem ali da lavoura, não tanto hoje, né, mas mais antigamente. O boi era essencial para lavrar, para puxar uma carreta, para vários serviços. O boi é um animal forte, normalmente de muita força. Então a guiada é usada para ensinar aquele animal, para controlar aquele animal,
Vamos nos lembrar disso. Aí vamos ler ali em Eclesiastes 12 as palavras dos sábios são como aguilhadas. Lembra de o que aconteceu com Saulo? E o Senhor disse para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É a mesma coisa, aguiada. Aquele instrumento de madeira que tem na ponta um ferrinho, um prego, algo parecido, que machuca. É um símbolo da palavra de Deus. Então, para matar os filisteus, para matar aqueles que são os nossos inimigos religiosos, nós precisamos usar a palavra de Deus. Não argumentos nossos. A gente teria muitas vezes a tendência de usar argumentos da gente. Mas eles também têm argumentos. E daí? Se acontecer de nós perdermos um argumento para eles. Mas quando nós lemos um versículo da Bíblia, aí o argumento não é nosso. Aí é a palavra de Deus. Então, o instrumento que deu a este servo de Deus Sangar a vitória era um instrumento do dia a dia do trabalho dele. Uma aguilhada de bois. Muitos iam rir, mas barbaridade! Pega uma espada, homem! O que quer com isso aí? Só para boi que dá? Não foi assim. Aquilo ali com a aprovação de Deus trouxe uma vitória para o povo de Deus naquele tempo. Sabe, irmãos, também para nós? Aquilo que vai nos guardar de nós permitirmos um pecado no nosso pensamento, ou na nossa boca, ou na nossa vida, vai ser essa guiada mesmo. Deixa eu ler bem o versículo lá, me esqueci exatamente das palavras, em Eclesiastes, que diz que nos foram dados pelo único pastor. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Esta palavra, meus irmãos, que os irmãos que têm esse privilégio de dar uma palavra de ministério na igreja, de vez em quando, de pregar o Evangelho, ou de falar em particular com os crentes ou com os descrentes. É imprescindível a palavra de Deus, não o nosso argumento. Um versículo lido, às vezes, nem precisa ser explicado, porque muitas vezes aquela pessoa que está ouvindo conhece o versículo. É o que vai... É aquela picadinha no nosso corpo que vai nos fazer andar para frente mais ligeiro, que nem o boi. Aquela picadinha anda ligeiro para frente. O Paulo não dá coice. O Senhor foi dito para ele:
Duro é para ti dar coice. Que adianta para o boi dar coice contra a guiada? É pior, mais ele se machuca. Precisamos cada vez mais da palavra de Deus. Usar ela. Não usar os nossos argumentos. Ela vai nos guardar. Todo o sentido da nossa vida, para nós não admitirmos o espírito de Filisteu, aquele que faz em 11 dias o que leva 40 anos e se acha tão bem como uma pessoa de Deus, sendo que não tem nada. Tem Bíblia, tem abandonado vício, tem abandonado ídolos, tem feito muita coisa. Tem feito o melhor do homem, mas nada para Deus. Ele é o 6, para Deus precisa ser o 7. Que Deus nos guarde. Vamos orar.